Glória a Deus, bom dia. Que a graça do Senhor seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, nesta manhã gostosa e abençoada que Deus nos oferece. Amém? As misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez na nossa vida e nós estamos alegres, porque Jesus é a nossa alegria. Também queremos dar um bom dia a você que está aí conosco agora, participando comigo dessa live da Escola Dominical. Que o Senhor seja sobre a sua vida, né, a partir desta manhã, em nome de Jesus. O meu desejo é que você tenha um domingo muito abençoado, em nome de Jesus. Por mais que estamos vivendo um tempo complicado, difícil, mas o Senhor é a nossa alegria e o nosso desejo é que você seja muito abençoado neste domingo, em nome do Senhor Jesus. Aliás, você já está sendo abençoado e abençoada em nome de Jesus. Aos papais, né? Nós queremos nos alegrar, né? Louvo a Deus por ser pai, é uma bênção, uma dádiva maravilhosa que Deus me deu, e eu sei que para todos os pais, né? Aqueles que exercem a função de pai também, né? Nesse tempo, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas poderosamente sobre a vida de todos os pais. É um tempo difícil, né? Um tempo onde os pais precisam se entregar totalmente a Deus, os papais, né? Todos, na verdade, né? Todos nós precisamos entregar totalmente a Deus. Mas como hoje é Dia dos Pais, quero me dirigir àqueles que estão aí cuidando dos seus filhos, né? Como os pais, né? Que cuidam dos seus filhos, que têm essa função de abençoá-los, né? De ser exemplo para os seus filhos. O meu pedido como pai é que você, papai, seja um exemplo para o seu filho, para a sua filha. Não há presente maior, né? Eu fiquei muito feliz ontem, quando deu meia-noite e pouco, a minha filha, a Débora, ela fez uma surpresa, guardou uma cartinha debaixo do meu travesseiro. Quando deu meia-noite e pouco, ela falou: pai, dá uma olhada debaixo do travesseiro. E aí tinha uma cartinha e eu fui ler a cartinha dela, me parabenizando pelo meu dia, pelo Dia dos Pais. E aí eu fiquei muito feliz e disse para ela que não há presente maior do que um filho reconhecer que o seu pai é um exemplo de vida, o qual ela quer seguir. Então não há satisfação maior, não há prazer maior, não há alegria maior. Eu sei que ganhar um presentinho é muito bom, né? Ganhar um presentinho é muito bom, é muito gostoso, faz parte. Mas o reconhecimento do seu filho e da sua filha, que você é um exemplo para ele, não tem preço, não tem nada nesse mundo que possa pagar. O reconhecimento de um filho, de uma filha, quando ele reconhece que você é um exemplo para ele ou para ela. Então, papai, Deus te abençoe ricamente e poderosamente em nome de Jesus. Amém? E nós queremos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, porque Ele é o nosso maior. É um Pai amoroso, é um Pai rico em misericórdia, é um Pai que tem cuidado de nós. E nós devemos também adorá-lo nessa manhã, agradecer a Deus por ser esse Pai prestativo, tão amoroso conosco, né? A todos nós. Nosso Deus é Pai. E nós queremos também presenteá-lo com a nossa adoração nessa manhã, amém? Então Deus te abençoe, bom dia Eugênia, bom dia Simone, bom dia Elizabeth, Deus te abençoe, Deus abençoe, bom dia Raquel, Deus abençoe querida. Demais pessoas que aqui não aparece exatamente o nome para mim, mas Deus abençoe vocês, Deus abençoe aqueles que estão entrando, Deus abençoe meu irmão Jota que entrou aí, papai também, Deus continue sustentando a sua vida, abençoando em nome de Jesus. Deus abençoe Rosilene, Deus abençoe cada um de vocês que entrar nessa live, viu? Quero dizer que amo muito vocês, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar ao Senhor agradecendo e depois nós vamos cantar um cântico adorando ao nosso Pai, que merece também um feliz Dia dos Pais, o nosso Deus, amém? Deus, nós nos colocamos na Tua presença e te agradecemos pela manhã de vida, te agradecemos por esse tempo, Pai, de milagre, porque a vida é um milagre.
Então nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso sustentador. É aquele, ó Pai, que nos ama incondicionalmente e profundamente. Não há um Deus, ó Pai, como Tu. Tu és soberano. E por isso nós, ó Pai, queremos dizer a Ti, Senhor, parabéns pelo seu dia, Papai, nosso Deus. Muito obrigado por ser esse Pai tão amoroso, tão cuidadoso, tão prestativo, tão fiel a nós. Mesmo, ó Pai, como filhos e filhas, tão falhos como somos, Tu és fiel a nós, Tu nos ama, Tu nos abraça, Tu nos acolhe, Tu nos faz descansar nos Teus braços e nós Te agradecemos por isso. E como Pai eterno e querido, nós pedimos a Tua bênção sobre cada papai, ó Deus, neste dia. Abençoe a vida de cada papai, de cada pessoa que exerce a função de pai, Senhor. Pela necessidade, Senhor Deus, nós pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado sobre cada vida, em nome de Jesus. Abençoe cada um e cada uma, ó Pai, dos queridos e queridas que estão nesta live, que entraram e estão entrando nesta live, que sejam abençoados em nome de Jesus, com louvor e também com o estudo ministrado. Que assim possamos sair edificados nesta manhã. Em nome de Jesus nos entregamos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Ó Pai Celeste, nós Te amamos. Queremos Te engrandecer. Venha a nós Teu reino enquanto Te louvamos, e a uma voz declaramos Teu poder. Ó Pai Celeste, nós Te amamos. Queremos Te engrandecer. Venha a nós Teu reino enquanto Te louvamos, e a uma voz declaramos Teu poder. Bendito seja Deus poderoso, que era e é e que há de vir. Bendito seja Deus poderoso, que sempre reinará. Bendito seja Deus poderoso, que era e é e que há de vir. Bendito seja Deus poderoso, que sempre reinará, que sempre reinará, que sempre Sim, Deus, reina sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor.
consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Recebe, Senhor, nessa manhã a nossa adoração. Tu és o nosso Pai eterno, e nós te adoramos, te louvamos por isso e te agradecemos, Senhor, por cuidar de nós. E também, Deus, nós te adoramos, porque tu és o único digno de receber a nossa adoração, nosso louvor. E consagramos a nossa vida a ti nessa manhã. Consagramos, ó Pai, a vida de cada pai, em nome de Jesus. E consagramos a vida de cada um nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Continua falando conosco, ó Pai, a respeito da tua vontade sobre nós. E assim oramos agradecidos em teu nome, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus por sua vida. Deus abençoe cada um e cada uma que entrou nessa live, né? Está entrando. Débora Ramírez, Deus te abençoe, querida. Não consigo assim visualizar todos, mas eu vejo a fotinha e o nome de alguém aqui, então um bom dia para você, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida nessa manhã. Nós temos percebido nesse tempo muitas situações desastrosas, né? Na nossa atualidade, no nosso dia a dia, situações calamitosas, né? A calamidade não é só a questão da pandemia, né? Que se tornou uma calamidade no mundo, mas nós estamos vivendo calamidades, né? Tem essa calamidade macro que envolveu o mundo todo, mas nós temos calamidades peculiares também, né? Na nossa realidade em cada país. Cada país está vivendo uma realidade, uma situação. Então, nós temos calamidades políticas, né? Nós temos calamidades na saúde, nós temos calamidades na educação. Então, são várias situações. Nós temos outras calamidades também em relação ao amor ao próximo, ao respeito ao próximo, a paciência com o próximo, né? Nós estamos vendo calamidades de abusos, né? De vários tipos de abusos, né? Com o próximo, a calamidade da violência, né? Isso é uma calamidade, é um absurdo que vem acontecendo nos nossos dias, né? Violência de várias formas e maneiras, né? Já existia a violência contra a mulher, mas ela acentuou assim absurdamente. Misericórdia, Senhor, nós clamamos, né? Contra a criança, né? Por isso os estatutos, aí, as leis a favor da criança, né? do adolescente, dos idosos, né? E assim vão criando situações para que dê maior segurança. Mas por quê? Porque nós estamos vivendo calamidades, né? Vários tipos de calamidades, né? E eu identifico que esse problema é um problema por não vivermos a vontade de Deus. No domingo passado, nós na pregação de domingo passado, o culto de ceia, confesso que não é fácil pregar sobre pecado, mas Jesus naquele momento da sua palavra, ele diz que ele veio para remissão de pecados. Então a primeira situação que nós entendemos é que nós somos pecadores. Então quando nós entendemos que somos pecadores, nós entendemos que estaremos sujeitos a vários tipos de ações pecaminosas. E aí, para que eu não peque ou diminua
né, a intensidade do pecado ou a proporção do pecado, é preciso vivermos o discipulado. Porque o discipulado está relacionado diretamente com Jesus, com a prática de Jesus, com os seus ensinamentos. Está totalmente vinculado à forma como Jesus viveu, a forma como Jesus se comportou, está ligado às atitudes de Jesus. Então, o discipulado, ele vai tratar o caráter. Tanto é que, às vezes, sem nenhum tipo de julgamento, de forma alguma, mas às vezes muitas pessoas estão na igreja, dentro da igreja, agora está voltando, né? Mas vão ao templo, mas não é tratado o caráter. Ela vai, ela cultua, né? Ela louva ao Senhor e tudo mais, porém o caráter não é tratado. No discipulado, o foco principal é o tratamento do caráter, né? Então, quando o caráter é tratado, então nós minimizamos o pecado, né? Nós vamos deixando o pecado. Nós somos pecadores, não vamos ser perfeitos nunca. Perfeito só existe um, Jesus Cristo, né? Que esteve nessa terra e passou ileso pelo pecado. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Mas nós podemos aí, de acordo com o tratamento que nós recebemos quando somos discipulados, e quando nós permitimos ser discipulados, e entendemos que o discipulado transforma caráter, então nós vamos discipulando e as pessoas, elas vão mudando o seu caráter, vão sendo transformadas. Então isso é importante entender, né? Porque só ir na igreja, isso é bom, mas só ir na igreja não transforma caráter, não muda caráter. Até porque precisa partir de um desejo de mudança. Porque eu posso ir na igreja ou assistir um culto por vários motivos. E muitas vezes, na maioria das vezes, é por necessidade, né? Se nós perguntarmos aí para 100 pessoas que assistem o culto, vamos falar de hoje, né? Que assistem o culto. E fizermos a pergunta, por que ela está assistindo o culto? Poucos vão falar que estão assistindo o culto, ou melhor ainda, participando do culto. Poucos vão mudar, inclusive, não, pastor, eu não estou assistindo o culto, eu estou participando do culto. Porque a minha intenção de participar do culto é adorar a Deus, é louvar a Deus, e é receber a sua palavra. Eu preciso da sua palavra. Você vai contar nos dedos quantos vão responder dessa maneira. Geralmente, se assiste o culto, ou às vezes nem participa, mas assiste, ou assiste e participa também, pela necessidade, por aquilo que está passando. Eu não estou dizendo que está errado, quero que você entenda isso. Mas o foco principal é a transformação. Por que a ministração da palavra no momento cultico, no momento do culto? Por que a palavra? Por que a pregação? Justamente para tratar, para falar conosco. Tanto é a dificuldade, porque quando às vezes a palavra vem de encontro à minha realidade e mexe com o meu caráter, isso me incomoda, traz incômodo, mas essa é a função da palavra, nos incomodar. Porque quando ela incomoda é porque eu preciso mudar, eu preciso de transformação. A palavra de Deus é para forjar o nosso caráter. Mas muitas vezes só ir no culto não é suficiente. É uma pequenina parte. O que acelera muito o processo de transformação do nosso caráter é o discipulado. Por quê? Porque ele é mais íntimo. Nas várias séries de estudos que nós estamos fazendo aqui aos domingos de manhã, se você lembrar, nós, por exemplo, deu o seu exemplo de alguns discipulados, por exemplo, de João, discípulo amado de Jesus. João foi sendo transformado na caminhada com Jesus. Mas Jesus lado a lado com João ali, lado a lado. Como Pedro, todos os discípulos, né? Mas porque eles eram denominados, João e Pedro, os filhos do trovão, porque eles eram ímpetos, né?
então eles eram austeros, então eles eram impositivos, então eles precisaram tratar o caráter deles. E aí quem tratou? Jesus. De que forma? Caminhando lado a lado com eles. Então o discipulado é algo íntimo, revela intimidade. E aí, por isso o discipulador é importante na vida do discípulo. Por isso o discipulado ele é fundamental. Por isso a nossa vida tem que ser uma vida de discipulado. Não é só uma vida de membro de igreja. Membro de igreja é uma questão institucional. Primeiro que somos membros do corpo de Cristo, é espiritual. Nada contra ser membro de uma comunidade, de forma alguma. Mas isso é institucional. Membro do corpo de Cristo, isso é espiritual. Então todos nós somos membros do corpo de Cristo. Somos igreja. Então, quando nós entendemos esses aspectos e fundamentos, nós caminhamos de forma mais acertada. E quando eu e você nos dispomos a discipular alguém, nós estamos ajudando a transformar alguém. Nós não transformamos ninguém, mas a nossa atitude de ir ao encontro de alguém para discipular, e o Espírito Santo nos toma para que possamos ajudar essa pessoa a transformar o seu caráter. E aí nós vamos caminhar como Jesus caminhou com os discípulos, lado a lado. Então é exatamente isso que nós precisamos viver. E aí, aprofundando um pouquinho mais esse tema, o discipulado nos faz frutíferos. Lembram-se da parábola de Jesus, né? Quando Jesus diz que nós vamos dar muitos frutos, a 100 por 1, inclusive. Então, Jesus nos quer frutíferos. E o discipulado promove frutos e a multiplicação deles. Então, o tema dessa manhã é dentro das características do bom discípulo. As características do bom discípulo. A primeira característica do bom discípulo é que ele é frutífero, ele dá fruto. Então, em João, capítulo 15, versículo 8, ele vai dizer assim, João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, como o discípulo é reconhecido? Ele é reconhecido quando ele dá muito fruto. Então, uma característica do discípulo e da discípula de Jesus é que ele dá muito fruto. Sabe por quê? Que é muito bom dar fruto? Porque quem é glorificado é o nosso Pai. Que maravilha, né? Quando nós damos frutos, o nome de Deus é glorificado. Não é o nosso nome. É o nome de Deus que está sendo glorificado. E é exatamente isso que a palavra de Deus em João 15, 8 diz. E é por isso, quem foi que disse isso? Jesus Cristo. Jesus disse o quê? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Então nós nos tornamos discípulos quando nós damos frutos e o nome de Deus é glorificado. Aleluia. Amém. Jesus fez discípulos que fez outros discípulos. Em João 15, 8, Jesus diz que o Pai é glorificado quando damos frutos. E dessa maneira nos tornamos discípulos e discípulas. Cristo diz claramente que o que define um discípulo são os frutos. Então entenda isso. O que define o discípulo e a discípula? Os frutos deles. Nós vamos reconhecer o discípulo quando ele dá frutos. Então é assim que nós reconhecemos o verdadeiro discípulo e discípula de Jesus. Cristo diz claramente, sem frutos não há um genuíno discípulo. Por isso o bom discípulo dará frutos de diversas maneiras. Eu fico lembrando aqui, a Débora Ramírez, por exemplo, e talvez você seja também. Bom dia, Laís, Deus te abençoe, querida. Débora, minha filha, Deus te abençoe, bom dia. Eu fico pensando aqui, a Débora Ramírez, por exemplo, vou tomar ela como exemplo, tá bom? Ela leciona, ela dá aula. E aí, você também que leciona, que também dá aula, qual que é a alegria do professor e da professora? Não é quando o seu aluno dá fruto, quando ele frutifica,
quando ele ouve a explanação da aula, quando ele executa a aula, né? Então, qual que é a alegria do professor? Quando o aluno dá frutos como aluno. Isso quer dizer muitas coisas. Quer dizer o quê? Que o professor ou a professora joia. Os pais vão agradecer os professores. Eu sei que a gente vive um problema, por isso que eu falei no início, né? Que nós vivemos aí calamidades peculiares. Né? Nós vivemos a calamidade na questão da educação, né? Porque, principalmente em relação ao reconhecimento, né, desses profissionais, né? Mas nem sempre os pais, eles agradecem os professores, né? Olha, muito obrigado por tudo que você está fazendo pelo meu filho, né? Pela minha filha, pela excelente educação que você está dando a ele ou a ela. Mas, geralmente, né? Não de forma natural, mas que alegria para o professor quando os pais chegam para ele e falam assim, olha, muito obrigado por aquilo que você tem feito pelo meu filho. Né? E a alegria do pai quando ouve, eu estava numa reunião virtual de pais e mestres, né? Nessa semana, e muito bom ouvir dos professores do meu filho que ele é um excelente aluno, que ele é um bom aluno. Mas quem está sendo glorificado nessa situação? Né? Tomando, por exemplo, essa questão secular da nossa vida. O professor, ele é exaltado. Né? Porque o aluno gosta, o aluno adora o professor, da aula do professor. Né? Então, o pai e a mãe ficam super felizes com isso. Tomei por exemplo, porque aqui diz que sem frutos não há um genuíno discípulo. Porque um aluno, com todo respeito às dificuldades de cada aluno, né? Mas o aluno que não dá frutos, como que ele é classificado? Ele não é classificado como um bom aluno, uma boa aluna, não é verdade? Então, no mundo do reino de Deus, de acordo com o reino de Deus aqui na terra, o bom discípulo é aquele que dá frutos, porque se o discípulo está dando bons frutos, é sinal que ele tem ouvido o seu professor, o seu mestre. Quem é? Jesus, nosso Deus. Então, ele dá muitos frutos, por isso é classificado como um bom discípulo, uma boa discípula. Amém? Então nós precisamos prestar muita atenção nisso. Que o discipulado ele vai transformar o nosso caráter e quando nós damos frutos, nós somos classificados como bons discípulos e discípulas e quem é glorificado através da minha vida e da sua vida é o nosso Deus. E é assim que deve ser. Amém. O fruto do discipulado é mais discípulos. Esse é o fruto. O fruto são mais discípulos. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. 2 Timóteo 2,2. Nesse texto, Paulo deixa bem claro a Timóteo, que foi seu discípulo, que ele deveria ensinar e discipular. Ele deveria passar adiante o discipulado para pessoas que fossem capazes de ensinar outras. Isso é muito importante, né? Nós recebemos o ensino para ensinar outros, isso é multiplicador. Nós fazemos mais discípulos assim. Ele deveria, provavelmente Paulo usou esse critério com Timóteo e discipulou mesmo porque viu que ele era capaz de levar o discipulado adiante. Creio que o discipulado não aconteceria se Timóteo não estivesse disposto a dar frutos. Precisamos gerar discípulos que geram discípulos. Caso você esteja discipulando alguém que deliberadamente não quer discipular ninguém, você precisa convencê-lo a se tornar um discípulo de Jesus, dando frutos. Caso contrário, isso não é um discipulado, mas uma reunião de grupo de estudos, e sinceramente, tem seu valor, mas não se compara ao discipulado. Caso você seja discipulado por alguém, você precisa dar frutos, discipulando outros. Mas caso ainda não tenha alguém a quem está discipulando, essas dicas poderão ajudar. Então nós queremos te ajudar. Se você não tem discipulado ninguém, e olha que se você buscar, você vai perceber que há muitas pessoas que podem ser discipuladas por você. Né?
Mas se você ainda não está discipulando alguém, nós vamos dar algumas dicas aqui. Primeira dela é arriscar-se. Arrisque-se. Antes de começar um discipulado, estamos como uma mulher grávida do primeiro filho. Será que vou ser boa mãe? Será que vou dar conta? E se eu decepcionar? Mas com o passar do tempo, acaba se saindo muito bem. Não tenha medo de começar um discipulado. Ou seja, não tenha medo de discipular alguém. Ele dá o exemplo, né, de uma mãe, né, de primeira viagem, se perguntando, meu Deus, e agora o que vai ser? Será que eu vou ser uma boa mãe para o meu filho? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou decepcionar? Esses medos, essas dúvidas todas. Isso acontece também quando nós ainda não estamos discipulando alguém, mas nós queremos ser bênção na vida de alguém, para que ele seja bênção na vida de outro, né? Mas a gente não deve ter medo de começar o discipulado. Na última parte vamos falar sobre como iniciar um discipulado, mas não será suficiente para tirar o friozinho do seu estômago. Sempre vai ter um friozinho no estômago. A verdade é que você terá que arriscar. Então a primeira situação para discipular alguém é arriscar-se. Vai ter que se arriscar. E o mais lindo de tudo é que nós não estamos arriscando sozinhos. Deus está conosco. Jesus Cristo está conosco e o Espírito Santo, aquele que nos orienta mediante a palavra de Deus e a vontade dele, está conosco. Então nós não estamos arriscando sozinhos. Louvado seja Deus por isso, ele está conosco. Então, a primeira situação para começar um discipulado é se arriscar a discipular alguém. Segunda situação, copie. O apóstolo Paulo diz que Timóteo deveria ensinar a outros o que aprendeu dele. Ou seja, ele iria imitar o apóstolo Paulo que o ensinou, ensinando outros. Se o seu discipulado está dando certo, não há nada demais em copiá-lo. Claro que cada caso é um caso e você tratará o discípulo de acordo com suas próprias características. Mas a maneira como o discipulado se desenvolve, o DNA do discipulado é o mesmo. Então, não tem problema copiar. Nesse caso, tá bom? Eu sei que esse negócio de copia e cole aí na nossa esfera secular não é legal, né? A gente precisa desenvolver as coisas, correto. Mas aqui em relação ao discipulado, inclusive com base na vida de Paulo, quando ele orienta Timóteo, olha para mim, da forma que eu te ensinei, ensine outros. Tirando a questão das peculiaridades de cada pessoa, né? Nós podemos discipular as pessoas, né? Copiando alguém que você tem como referência de discipulado. E a primeira referência de discipulado que nós temos e que nós podemos copiar tranquilamente é Jesus. Copie Jesus. Se copiarmos Jesus na sua forma de discipular alguém, perfeito. Manda bala no negócio aí, desculpa o termo, né? Mas vá em frente. Copie Jesus e você vai ver o quão multiplicador será o seu discipulado. Amém. Então pode copiar. Primeiro, arrisque-se. Segundo, copie. Terceiro, dependa. Você deve manter sempre a dependência de Deus durante o processo, pois Ele ama mais o seu discípulo que qualquer outra pessoa, inclusive você. Sabe, eu quero ler isso de novo, porque isso é muito importante para você, né? E para mim, para nós. Veja bem, dependa. Por que dependa? Porque você deve manter sempre a dependência de Deus durante o processo do discipulado. Pois Deus ama mais o seu discípulo que qualquer outra pessoa, inclusive você, inclusive eu. Deus irá capacitá-lo para essa boa obra. Quem capacita-nos é Deus. Você deve depender também do seu discipulador para ajudá-lo. Sendo assim, sendo mais experiente ele, com certeza poderá auxiliá-lo nessa tarefa. Isso tornará mais fácil você iniciar um discipulado. Por isso, todo domingo eu digo, olha, eis-me aqui, tá bom? Se você tiver qualquer dificuldade aí, quiser uma orientação,
de forma virtual, a gente pode discipular você, é bênção. Estamos à disposição, reafirmo isso mais uma vez nessa manhã. Então, 3 coisas que nós precisamos fazer quando ainda nós não estamos discipulando alguém. Então, vida com Deus sempre, lógico, né? Mas, primeira, é arriscar-se. Segunda, copie. Terceiro, dependa de Deus. Né? Nossa dependência total de Deus. Não tem como. O fruto do discipulado é caráter. O discipulado, a intenção do discipulado é transformar o caráter. É por isso o discipulado é importante. O discipulado, 1 a 1, você conversando, você orientando, orando junto, sofrendo junto, lutando junto, confessando junto, se arrependendo junto, isso gera transformação de caráter. E nós só vamos transformar a nossa sociedade quando exercermos de fato o discipulado. Porque, veja bem, eu discipulo um, que esse discipula outro, que discipula outro, que discipula outro, o que vai acontecer? Nós vamos multiplicar os discípulos. E aí, muitos serão transformados. Muitos caráteres serão transformados. E aí vai gerando transformação aonde? Na sociedade. Entenderam? É assim. Aí, às vezes, talvez alguém não goste, né? Quando eu falo que, não de forma total, mas parcial, a igreja tem uma função na terra. Porque a igreja de Cristo, ela tem uma função nessa terra. E a função da igreja é mostrar Deus transformando vidas e caráteres. Então, quando a nossa sociedade começa a ter um índice elevadíssimo de situações calamitosas, de falta de amor e tudo mais, é um sinal de alerta. Alguma coisa está errada. Se está crescendo mais a maldade do que o amor, então alguma coisa está errada. Então a gente precisa rever isso. Porque o discipulado, ele transforma caráter e multiplica. Ele é multiplicador, ele vai transformando o caráter na nossa sociedade. E as pessoas vão mudando os seus caráteres. Elas vão entendendo o que é amar o próximo. Porque elas estão sendo discipuladas. Quando nós não exercemos o discipulado, não transforma caráter. Logo, a maldade ela vai crescendo cada dia mais. Esse é o diagnóstico. Esse, meu querido e minha querida, é o meu diagnóstico diante da sociedade que estamos vivendo. Porque se nós calarmos, o que a palavra diz? As pedras vão clamar. Se nós nos calarmos, se nós não discipularmos mais pessoas, se nós não formos agentes de transformação, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, discipulando pessoas, logo não vamos multiplicar. E logo, se não multiplicarmos, não haverá transformação de caráter. E se não há transformação de caráter, a maldade aumenta cada dia mais. Porque nós vivemos um mundo de pecado. Né? Por isso a palavra diz que o mundo jaz no maligno, é um mundo de pecados. Agora, para mudar a história do nosso mundo, para mudar a história do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa casa, nós precisamos multiplicar, transformar caráteres. Através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, óbvio. E aí vai se multiplicando. E a sociedade vai sendo transformada. Vai se minimizando essa calamidade que nós estamos vivendo de ausência de amor ao próximo. Então o fruto do discipulado é caráter, é trabalhar no caráter. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Lucas 3, 8, sua parte A. Então o que Jesus disse em Lucas 3, 8? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Discipulado leva as pessoas ao arrependimento, a confessar as suas fragilidades, o seu pecado e mudar. Eu não quero mais, eu não vou fazer mais. Né? Então, por isso o discipulado é fundamental para a transformação. Como já disse anteriormente, com certeza me tornei uma pessoa melhor depois do discipulado. A mudança de caráter dos discípulos de Jesus é visível nas páginas da Bíblia. Já falamos a respeito da mudança de João, como era e no que se tornou.
Durante o discipulado, o normal é ver o discípulo crescer e desenvolver frutos de caráter. No entanto, isso não acontece do dia para a noite. Todo discipulador precisa de persistência para ver frutos em seu discipulado. Isso aqui é algo importante, quero destacar isso aqui. Porque assim, por que eu falo que ser membro é importante, mas não transforma caráter? Porque não gera relacionamento. Discipulado é relacionamento, é intimidade. Então, quando eu começo a conhecer você na intimidade, então aí é que começa o discipulado. Porque aí a gente vai se conhecendo. E aí a gente vai identificando aqueles frutos, aquele fruto do Espírito que não está havendo em nós. E aí nós vamos sendo transformados. E aí, por isso, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão, esses frutos não são nossos, são do Espírito. E quando nós somos tratados e trabalhados no discipulado, nós vamos, esses frutos, esses componentes do fruto do Espírito vão habitando em nós. E aí nós vamos sendo transformados, amém? Exatamente isso. Agora, quando nós só levamos a pessoa para a igreja e ela se tornou membro e pronto, por isso tantas pessoas não permanecem. Porque ela não está sendo trabalhado o caráter, não tem um trabalho específico na vida das pessoas para que elas possam mudar o caráter, possam ser transformadas. Isso é fundamental para enraizar as pessoas no Evangelho, para enraizar as pessoas na vontade de Deus. Não enraizar como membro institucional, mas enraizá-las em Deus, enraizá-las na palavra de Deus, enraizá-las na vontade de Deus. Enraizadas, fundamentadas na vontade de Deus, na palavra, logo elas vão permanecer e vão dar muitos frutos. Em nome de Jesus, aleluia. Assim como uma fruta não nasce de um dia para o outro, mas depois de um processo de maturação, assim também os frutos na vida do discípulo. Mas estamos estudando essa semana sobre as características do bom discípulo. Por isso vamos nos ater a nós mesmos, como discípulos. E o que podemos fazer para sermos frutíferos em caráter? Muita coisa veremos nos próximos dias, mas vejamos agora algumas dicas para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, que dá frutos dignos de caráter. Então vamos ver, nós estamos já encerrando aqui a nossa lição, nós vamos ver 3 situações aqui. Que nos tornam verdadeiros discípulos de Jesus, que dá frutos dignos de caráter. Identifique o erro. Isso é muito importante, fundamental para mim e para você. Identifique o erro. Saiba o que você precisa mudar. Quem diz eu tenho que melhorar, não melhora. Mas sabe por que não melhora? Só dizendo que tem que melhorar? Porque não está especificando a área que precisa ser melhorada. Mas quem diz que tem que melhorar nessa área específica, melhora. Precisamos ter alvos claros para aperfeiçoar nosso caráter. Um vício, um pecado recorrente, um mau hábito. Saiba o que você precisa mudar. Não apenas saiba, mas dê nome ao seu pecado. É a mentira, a fofoca, as palavras torpes. Chame o pecado de pecado. Isso é importante, sabia? Muito importante. Por isso Jesus, ele diz que Jesus ele morreu e ressuscitou para nos dar salvação. Aleluia, sim. Mas o próprio Jesus, na sua palavra, diz que ele veio para a remissão de pecados. Ele morre e ressuscita, ele verte o seu sangue na cruz para a remissão de pecados. E aí entra nessa questão de identificar o pecado. O pecado tem nome. E nós melhoramos quando nós dizemos, olha, eu não vou mentir mais. Em nome de Jesus. Eu vou lutar contra esse pecado. Eu não quero mentir mais. E eu não vou mentir mais. Aí você melhora. Aí você muda. Porque você deu nome para o pecado, você identificou o pecado. E agora você está lutando contra esse pecado. Logo, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo,
você é transformado, você é mudado. Esse é um exemplo que estou dando, né? Pode ser qualquer outra coisa, mentira, fofoca, palavras torpes, mas seja qual for o pecado que nós cometemos, dê nome a ele e lute contra ele. Aí se melhora. Agora, de uma forma generalizada, eu preciso melhorar. Só dizer assim, você identificou que você precisa melhorar, mas você não identificou o que você precisa melhorar. E aí quando você identifica que eu preciso melhorar nisto, aí você tem condição de lutar contra isso. Amém? Então a primeira situação é identificar o nosso erro, para que possamos dar frutos dignos de caráter. Segundo, esforce-se. Não se acostume com o pecado e dê desculpas como: eu sou assim mesmo, não consigo lutar. É mais forte do que eu. E é interessante isso, né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu ouvi isso, achei formidável essa colocação, né? Quem vai vencer? Né? Ou quem é mais forte? A carne ou o espírito? E aí a resposta vai vencer aquilo que você mais alimentar. Você vai alimentar mais a carne ou você vai alimentar mais o espírito? Se você alimentar mais o espírito, com certeza ele será mais forte sobre a sua carne e você vai vencer o pecado. Agora, se você alimentar mais a carne, aí o espírito ele vai ser fraco diante da sua carnalidade. Você não vai conseguir lutar contra o pecado, porque você está alimentando a sua carne. Agora, é importante alimentarmos o espírito, porque quanto mais alimentamos o nosso espírito, nós temos total condição de lutar contra o pecado, contra a nossa carne. Amém? Então, achei muito interessante essa colocação. Então, a gente pode dar esse tipo de desculpa: eu sou assim mesmo, não consigo lutar. É mais forte do que eu. O apóstolo Paulo disse: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, olha o quanto Paulo lutava contra a sua carne, né? Ele diz de forma a esmurrar o seu próprio corpo e se fazer de escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado naquilo que eu prego. E interessante que muitas pessoas hoje, o evangelho de Cristo, e até isso é um pecado, ele cai em descrédito. Por quê? Porque as pessoas estão pregando, mas não estão sendo exemplos daquilo que pregam. Estão falando, mas não fazem aquilo que falam. Então isso é fundamental para o discipulador. Se você vai discipular alguém, se eu vou discipular alguém, eu preciso ser exemplo daquilo que eu mesmo estou falando. Se eu digo que amo, eu preciso dar provas desse amor, eu preciso demonstrar esse amor. E o meu discípulo vendo as minhas ações de amor, não só falando de amor, mas também tendo atitudes de amor, meu discípulo, ao me seguir, vai fazer a mesma coisa. Então eu serei um verdadeiro exemplo daquilo que falo e daquilo que faço também. Isso dá crédito a Deus, dá crédito à palavra de Deus. E por isso ele diz que os nossos frutos glorificam a Deus. Fruto é prática daquilo que eu prego, daquilo que eu falo. Então nós devemos nos esforçar. Nunca seremos perfeitos aqui na terra com esse corpo de pecado. A luta não elimina a natureza pecaminosa, mas com certeza o tornará mais forte para vencer cada vez mais batalhas. Amém. Então, primeiro, identifique o pecado, o erro. Esforce-se. E o terceiro e último, ore a respeito. Nunca despreze a poderosa arma que está ao seu alcance para vencer o pecado: a oração. Precisamos levar até Deus toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas. Com certeza o pecado é um problema real. E Deus poderá nos dar a graça e o escape necessário para conseguir vencer e demonstrar frutos dignos de arrependimento.
É muito bom ver um discípulo dando frutos de discipulado e também de caráter. Mas você irá experimentar uma alegria ainda maior quando o discípulo que apresentar tais frutos for você. É muito importante isso. O primeiro discípulo a experimentar a alegria de dar frutos e de ter o seu caráter transformado sou eu e você. Nós somos os primeiros. E aí, então, nós precisamos identificar isso. Quero repetir aqui para vocês alguns pontos em relação a ser frutífero. E a primeira situação, nós precisamos nos arriscar para discipular pessoas. Nós precisamos copiar o maior discipulador na história desse mundo, Jesus Cristo. Pode copiar ele. Se copiarmos Jesus, nossa sociedade será impactada e transformada. Dependa de Deus o tempo todo. Somos dependentes de Deus para tudo, para todas as coisas. Eu sempre digo isso. Seja qual for a área da sua vida, você depende de Deus. Não dá para ser frutífero se não dependemos de Deus. Se nos acharmos autossuficientes, nós vamos quebrar a cara. Não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus o tempo todo. Essas três situações são importantes para que você entenda. Como lutar e dar frutos a partir da transformação do nosso caráter? Primeira situação é identificar o nosso pecado. Identifique o erro, identifique o pecado, dê nome a ele e esforce-se. É o segundo ponto. Esforce-se, lute contra ele. Através da terceira situação, da oração. Ore, lute contra toda forma de pecado. Identificando o erro, esforçando e orando, você vai perceber que você vai subir os degraus da santidade. Não vamos ser santos, Nós somos santos pela palavra de Deus, justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas nós somos pecadores. Não vamos chegar a ser santos. Mas nós vamos buscar a santificação, que é degrau por degrau. Então vamos identificar os pecados e vamos subindo os degraus dos pecados. Então aí nós eliminamos um pecado, vamos para outro degrau. Eliminamos esse, vamos para outro degrau. E assim por diante. E aí nós vamos rumo à santidade. Mas como nós vamos conseguir? Identificando esse pecado, nos esforçando, lutando contra ele e orando a Deus, para que ele possa nos ajudar a vencer toda forma de pecado. E assim, você pode ter certeza que nós vamos ser excelentes discípulos e excelentes discipuladores também. Então nós encerramos nessa manhã mais essa lição de discipulado, entendendo que o discípulo e a discípula, o bom discípulo e a boa discípula, eles fazem a vontade de Deus, eles dão frutos, dão muitos frutos. Isso é multiplicador. Amém? Então quero reforçar aqui, para que eu sei que a nossa vida aí mesmo ainda, eu sei que já flexibilizou bastante, mas ainda nós estamos ainda em isolamento, aqueles que podem e tudo mais, usando máscara sempre, tomando todo o cuidado. Nós ainda não estamos, muitos ainda não estão ainda no templo, Nós ainda também aqui no Manchester não voltamos ainda, mas nós podemos discipular pessoas de forma virtual. Pelo WhatsApp, fazendo chamada de vídeo. Perceba pessoas que Deus tem colocado no seu caminho para que você possa discipulá-la. Mas que o Senhor possa abençoar a sua vida, transformando o seu caráter cada dia mais, como Ele tem transformado o meu e tem buscado isso. E que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus. E reafirmo aqui também mais uma vez, eis-me aqui. Se você precisa de uma orientação, eu estou aqui. Pastor, passa o seu telefone aí, eu preciso falar contigo em algum momento. Eu preciso de uma chamada virtual, amo chamada virtual, que é muito bom olhar, ver, é muito gostoso, Mas de qualquer forma eu me coloco à disposição de você, em nome de Jesus, para ajudá-lo nessa caminhada do discipulado. E vamos, um pedido que não é meu, queridos e queridas, é um pedido de Deus. Vamos ser verdadeiros discípulos e discípulas, fazendo a vontade de Deus, porque isso glorifica a Deus.
Amém? Então, muito obrigado por você nesta manhã, muito obrigado por sua presença, que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, que Deus abençoe a sua vida nesse domingo, que Deus abençoe a vida de cada pai, de cada papai, que Deus abençoe a vida daqueles que exercem a função de pai, né? Porque nós temos mulheres que fazem o papel de pai. É lógico que pai é pai, mãe é mãe. Pai não consegue ser mãe, e nem mãe consegue ser pai, mas exerce várias funções como mãe e exerce várias funções como pai também. Então nós temos os pais, nós temos mães que exercem função de pai, e nós temos inclusive até avós que exercem função de pai, né? Então, devido a essa circunstância, nossa realidade, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre os pais e sobre todos aqueles que exercem, né? Ou se esforçam e tentam para exercer a função de pai, de acordo com a realidade da sua família. Que Deus abençoe a vida de cada um e cada uma, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesta hora, entregando esta manhã, orando também por algumas situações que cercam, né, a nossa vida nesses dias, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por essa manhã gostosa. Te louvamos, ó Pai, porque hoje é um dia especial, porque hoje, em primeiro lugar, é o teu dia, Senhor. Nós queremos também te agradecer, ó Pai, por ser esse Pai tão maravilhoso, tão amoroso, tão cuidadoso conosco. Feliz dia, feliz teu dia, Pai eterno. Obrigado, obrigado mesmo por ser esse Pai tão amoroso conosco. Também nós te agradecemos, ó Pai, pelos dias dos pais. Pedimos a tua bênção sobre cada pai em nome de Jesus. Ajuda, ó Pai, neste tempo, abençoe, dê trabalho, dê emprego, dê orientação, sabedoria para ser um bom pai em nome de Jesus, para ser exemplo para os seus filhos e filhas. Nós também pedimos a tua bênção sobre aqueles que exercem a função de pai neste tempo. Tem misericórdia, abençoe, não é fácil. Ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nós pedimos uma bênção especial para esses também, em nome de Jesus. Nós, ó Pai, pedimos a tua bênção sobre cada um e cada uma que esteve nessa live ou que está nessa live. Senhor, obrigado, Jesus. Abençoe a vida de cada um, seu lar, sua casa, sua vida. Colocamos essas vidas, as suas necessidades, dificuldades. E, ó Pai, nosso desejo, Senhor Deus, é que cada um de nós possamos ser verdadeiros discípulos de Ti, Jesus. Queremos ser exemplos de caráter de Cristo, mente de Cristo. Auxilia-nos nessa caminhada, ajuda-nos nessa caminhada. E obrigado, ó Pai, por cada manhã de domingo. Entendemos um pouquinho mais da Tua vontade a respeito do discipulado. Obrigado, Jesus. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre aqueles filhos e filhas, Senhor, que hoje não têm os seus pais. Senhor Deus, eu sou um, e muitos também como eu, ó Pai, hoje não têm o seu papai do seu lado para comemorar, para dar parabéns. Mas, Senhor Deus, conforta esses corações, abençoe cada filho, cada filha que sente a ausência do seu pai. Tem misericórdia, Deus, conforta, consola, abençoa, ó Pai. Há muitos que perderam seus pais há muitos anos. Há muitos que perderam, ó Pai, agora recentemente, Senhor. Tem misericórdia, Deus abençoe cada um. Dá o conforto, o consolo, a paz e a alegria. Tu és o maior Pai, ó Deus, e pedimos, Pai eterno, dê a paz, dê a alegria que esses filhos e filhas precisam neste dia. E que eles possam ter a paz do Senhor Jesus sobre eles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Clamamos, ó Pai, por nosso mundo, clamamos pelo nosso país, nossas cidades, nossos bairros, Senhor Deus, nossas famílias e casas. Abençoe, Deus. Abençoe, ó Pai, ó Deus, aqueles que estão lutando ainda a favor da vida. Obrigado, ó Pai, por cada ser humano que tem lutado a favor da vida em várias instâncias da nossa sociedade, especialmente na saúde, pública e privada. Nós abençoamos essas vidas e clamamos a Tua misericórdia sobre essas vidas em nome de Jesus. Pai, se conosco, abençoe-nos nesse domingo, dá-nos, ó Pai, um almoço abençoado, dá-nos, ó Pai, uma tarde abençoada, e logo mais à noite nós vamos cultuar a Ti, louvar a Ti, porque Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Assim, ó Pai, obrigado por este tempo,
Abençoamos, ó Pai, cada vida e te agradecemos, ó Pai, por esse dia. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, o qual nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe cada um que entrou. Deus abençoe Heloína. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe Tereza Bueno. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Saudades. Deus abençoe Marcilene. Obrigado pelas felicitações do Dia dos Pais. Obrigado mesmo. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e que logo mais à noite possamos estar juntos louvando a Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, outras igrejas também, o qual você faz parte. Deus abençoe sua igreja, os cultos dessa noite. Muito bom tê-los aqui conosco nesta manhã. Amém? Então um grande beijo. Deus abençoe, saudade de vocês. Espero o tempo de passar para poder visitar vocês. Vai ser um prazer enorme visitar vocês depois que esse tempo passar, tá bom? Então, muita alegria de ter vocês aqui. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Um bom dia. Deus os abençoe. Grande abraço.